Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Deus ajuda a quem cedo madruga. Não é brincadeira. Deus ajuda, mas não é a quem cedo madruga. Deus ajuda a quem tem fé. Amém? Hoje quem vai pregar a palavra somos eu, o Miqueias e o Daniel. A gente até combinou de vir de azul em colorações gradativamente menores. Oi, igreja, eu sou o Daniel, eu tenho 23 anos, tenho 7 anos de discípulo, sou filho da Nilza, do setor sul, eu sou do setor oeste, e, bom, se vocês tiverem alguma coisa contra a minha pregação, pode falar com ela que ela resolve. Bom, eu sou o Miqueias, eu tenho 20 anos, tenho também 7 anos como discípulo. Olha, eu gostei do que o Daniel falou, meus pais são Miqueias e André, então se você também não gostar da minha pregação, pode falar com eles, viu? Bem, eu sou o Jorge, tenho 17 anos de cristão, mas eu acho que não vai colar você falar com minha esposa se você não gostar da minha pregação, então por favor venha falar comigo mesmo. Em 2 Reis capítulo 4, irmãos, vamos ler juntos essa passagem. 2 Reis capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Deus ajuda a quem tem fé. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a que ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Essa história narra uma viúva que perdeu seu marido. Imagina a dor emocional de perder alguém com quem você tem vivido já há muitos anos, a ponto de ter filhos com essa pessoa. O luto, a dureza de perder algo que era irreversível. Ela ali, ainda encontrando forças de alguma maneira para lidar com aquela perda, quando chega a notícia de que seus filhos estão sendo levados como escravos, porque seu marido havia deixado dívidas, e agora eles vão ser usados para pagar a dívida. Eu nem consigo imaginar a dor, a confusão, a raiva, o chão se abrindo debaixo das pernas dessa viúva. Lidar com a perda de um marido e com a perspectiva de perder seus filhos. E não só a dor emocional, mas no mundo em que a viúva vivia, perder todas as figuras masculinas ao seu redor. Queria dizer como essa mulher iria se sustentar. Ela ia ter que casar de novo, ela ia ter que se tornar uma prostituta. O chão, de fato, estava caindo na vida dessa mulher. E ela era a viúva de um dos profetas de Deus. Possivelmente essa mulher, junto com o profeta, havia vivido sua vida fazendo bem para as pessoas, se doando para os outros, servindo o povo de Deus. Possivelmente uma das razões pelas quais ela era pobre é porque ela tinha se doado e dado os seus recursos para as outras pessoas, e agora não tinha mais recursos com os quais viver. Não parecia que Deus estava sendo fiel aqui a essa mulher, não é verdade? Por tudo que ela já tinha feito, por toda a vida que ela tinha vivido para Deus, parece que Deus devia estar dando mais para ela do que estava dando. E alguns de nós aqui nos sentimos assim também, não é verdade? Nós somos cristãos há 10, 20, 30 anos. A gente doou nossa juventude, nosso dinheiro, nossos recursos, nossa energia para Deus e também para essa igreja. Mas não parece que Deus está dando em retorno o que a gente esperaria receber.
E alguns aqui podem estar se perguntando, o que aconteceu? Por que que minha vida não é hoje do jeito que eu gostaria que ela fosse? Por que que apesar de estar dando e de ter dado, Deus não está me dando o retorno que eu esperaria receber? Essa viúva não se rendeu à tentação de ficar amargurada. Ela procurou Eliseu, pediu ajuda dele. Então, no versículo 2, Eliseu não reage de uma forma sentimental com ela. Ele age de uma forma espiritual e pergunta para ela, como eu posso te ajudar? Ela poderia olhar para ele e falar, como assim, Eliseu? Eu acabei de te falar que eu perdi o meu marido, eu estou quase perdendo meus 2 filhos, e você ainda pergunta como você pode me ajudar? Mas é exatamente o que Eliseu faz. Ele não só pergunta como ele poderia ajudar ela, como também ela poderia ajudar ela mesma. Perguntando, o que você tem em casa? Eliseu entendia que além dela passar por um momento de dificuldade e provação financeira, ela estava sendo provada espiritualmente ali. Ela estava precisando voltar a olhar e se engajar com Deus. Voltar a confiar de que Deus iria estar do lado dela, ainda que ela estivesse passando por um momento de dificuldade. E que Deus não a havia abandonado. Talvez Eliseu tenha pedido essas coisas a ela, porque ele confiava e acreditava que ela poderia fazer aquelas coisas. Eliseu tinha visão por essa viúva. Por quais pessoas dentro da igreja nós temos tido visão? Será que temos sonhado com o crescimento espiritual uns dos outros? O que você tem feito para que a sua visão se torne uma realidade? A mulher tinha um pequeno jarro de azeite. E a gente podia pensar, como ela tinha esse jarro de azeite? Azeite custava caro naquela época. Ela era uma viúva pobre. Como ela tinha aquilo? Será que o marido tinha deixado aquele azeite para ela? Mas mesmo ela tendo pouco, ela ofertou aquilo a Deus. Ela tinha alguma coisa para dar para Deus. E todos nós temos alguma coisa para dar para Deus. Todos nós temos, nem que seja um pouco de uma reserva, um dom, nem que seja pouco, um talento, nem que seja pouco, uma experiência, mas Deus, Ele pode agir e trabalhar por meio dessas coisas em nossas vidas. Deus quer nos oferecer ajuda, irmãos. Deus quer nos ajudar, mas Ele primeiro pergunta para nós: o que você quer? O que você tem? O que nós queremos, igreja? Essa mulher tinha pouco, mas ela teve humildade suficiente para pedir ajuda de uma pessoa. E após esse momento, a Bíblia relata o milagre que Deus faz na vida de quem tem um pouco de disposição, desejo e o interesse genuíno de dar as coisas, o que temos para Deus. Engraçado que no versículo 3 e 4, nós percebemos que Eliseu ele dá direções claras para essa mulher sobre o que ela devia fazer. E ela toma então a atitude de agir. Ela então recebe tudo aquilo que Eliseu chamou a fazer e ela decide agir. E isso aqui é super interessante. Sabe, às vezes existem pessoas que sonham com a nossa própria vida, que têm expectativas, que têm metas conosco. E Deus, irmãos, certamente Ele tem uma visão e tem sonhos para com a nossa vida. Mas sabe, não adianta se só Deus e as pessoas, irmãos, sonham com a nossa própria vida. Eu acredito firmemente que nós também precisamos sonhar. Nós precisamos, como igreja, sonhar coisas grandes. Entender profundamente que a parte do agir, ela cabe a nós agirmos. Sabe, a viúva, ela saiu daquele encontro, ela pegou então seus filhos e ela foi ter uma devocional com eles. Aqui ela leva eles para o quarto, para a casa deles, fecha a porta e tem uma devocional explicando as coisas que eles precisavam fazer.
Sabe, o que eu acho super engraçado é que naquela época as pessoas elas não ficavam colecionando tralhas como hoje nós colecionamos. Eu particularmente coleciono muita tralha, então isso é uma dificuldade. Mas as pessoas naquela época elas não ficavam assim colecionando tralhas. Para se ter uma ideia, as pessoas comuns, elas nem costumavam ter móveis em suas casas. Isso é algo interessante pensar naquela época. Porque naquela época não existia uma indústria automatizada, como hoje nós temos, toda uma indústria automatizada. Então, os objetos, eles valiam muito. As coisas em geral, naquela época, valiam muito. E onde a gente quer chegar com isso? É que ninguém, naquela época, tinha um frasco lá sobrando, assim parado. Bom, eu tenho lá um frasco sobrando. Não era como hoje nós temos, muitos de nós temos garrafas de Coca-Cola ou de suco de uva. Não era uma coisa tão comum. A pessoa que tinha aquele frasco, normalmente ela tinha algo de muito valor, ou algo interessante que ela guardava ali. Então ela precisava então se desprender daquilo, ter que deixar em um outro lugar. Então essa não era lá uma tarefa tão fácil assim, pedir essas vasilhas emprestadas. Mas sabe, irmãos, algo que eu acho super interessante aqui, é que eles não se importaram com o tamanho do desafio que eles estavam ali enfrentando. Talvez, provavelmente, eles teriam que bater ali de porta em porta, e eles não se importaram com o tamanho desse desafio. Sabe, a viúva, ela pegou então, animou seus filhos, mostrando a eles que eles eram parte importante na resolução do problema que eles estavam vivendo ali. Então ela entendeu primeiramente essas coisas, então ela estava ensinando os seus filhos que eles precisavam realmente participar disso, dessa resolução. E algo que eu acho super interessante aqui é que eles não olharam para as circunstâncias. Eles não olharam para o tamanho do desafio que eles teriam que enfrentar naquele momento. Eles entenderam e não olharam para as circunstâncias. Sabe, você é alguém que olha mais para as circunstâncias da vida do que para Deus? A sua fé e o seu ânimo dependem das circunstâncias? Sabe, irmãos, isso é super interessante. Todos nós, sem exceção, passamos por momentos fáceis e momentos difíceis. Todos nós enfrentamos momentos bons e momentos ruins. A Bíblia fala sobre isso, que haverá sempre momentos bons e momentos ruins. Mas nós precisamos confiar em Deus. Algo que eu vejo é que eles foram perseverantes, eles foram determinados, eles foram tenazes. Eles não olharam para as circunstâncias e foram super determinados, perseverantes e tenazes. E como eles conseguiram fazer isso, irmãos? Mesmo com tudo que a gente falou, com grau de dificuldade, como é que eles conseguiram fazer tudo isso? Sabe, eu acredito que eles tiveram uma visão. Acredito que eles pararam no pior momento da vida deles. A viúva deve ter ficado pensando, poxa, já perdi meu marido, estou correndo sérios riscos agora de perder meus 2 filhos para a escravidão. E isso para ela foi muito difícil, ela ficar pensando provavelmente nessas coisas. E na perspectiva dos filhos, talvez eles deveriam ficar pensando, poxa, quanto será difícil deixar a minha mãe aqui sozinha. E ainda mais, correr o risco de me tornar um escravo para um povo desconhecido e sofrer uma escravidão. Então, certamente, eles estavam passando por um momento muito difícil da vida deles. Mas eles decidiram seguir o conselho de Eliseu. Sabe, o grande problema aqui que eu vejo, irmãos, é que o conselho de Eliseu, vamos ser sinceros, não fazia muito sentido aqui, não é verdade? Meio estranho. E caçar vasilhas, como assim? Por que você não me explica direito o que está acontecendo? Isso é meio estranho. Caçar vasilhas, como assim? Mas o que eles fizeram realmente exigiram, irmãos, um passo de fé. Eles tomaram a decisão de agir, e eu vou agir por meio da fé. Sabe, você já fez algo sem sentido, que exigiu de você um passo de fé? Sabe, irmãos, em 2013,
eu estava empregado, eu ia iniciar o curso dos meus sonhos em uma universidade particular, e eis que então surgiu o convite para eu trabalhar para a igreja. E para eu aceitar esse convite, eu teria que largar o meu trabalho, eu teria que largar, ou deixar de iniciar a minha faculdade naquele momento, eu teria que ir para o campus, convidar as pessoas, estudar a Bíblia com elas. E quando eu comentei isso com algumas pessoas à minha volta, elas acharam que isso era uma loucura, que isso não fazia muito sentido. Mas ainda assim eu quis pagar o preço. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou tomar essa decisão. E eu fui então para o campus e comecei a convidar as pessoas, estudar a Bíblia com elas. E Deus me abençoou muito, e me permitiu não só ver muitas vidas podendo conhecer e se aprofundar com Deus, como também me possibilitou crescer e aprender espiritualmente coisas que eu não tinha antes. E ainda de quebra, Deus me abençoou e hoje eu faço o curso dos meus sonhos em uma universidade pública, na qual eu não tenho que pagar nada. Os sonhos e a esperança são forças poderosíssimas em nossa vida, não é verdade? Quando a gente sonha por algo, o preço que a gente tem que pagar para chegar lá diminui, quanto maior for o sonho. Eu, quando penso na igreja aqui de São Paulo, eu tenho um sonho. Eu sonho que cada um de nós que faz parte dessa igreja vai ter pelo menos um amigo aqui, que é amigo de verdade. Amigo que se diverte conosco. Amigo que nos encoraja, porque nos conhece profundamente. Amigo que tem uma amizade, que tem amor suficiente para nos corrigir quando nos vê fazendo algo errado. Amigo que supera qualquer laço familiar ou laço de proximidade e que quer formar Cristo uns nos outros. Às vezes, quando eu olho aqui para a multidão, eu me pego um pouco desanimado com esse sonho. Eu penso, uau, isso é enorme. A gente não está falando de 5, de 10 pessoas. Como que a gente vai ver esse sonho se concretizando na vida de centenas e centenas de pessoas? Mas aí eu penso sobre Deus. Eu penso sobre o sonho. Eu imagino a vida de vários de vocês tendo essas amizades, indo até Deus por meio um do outro, e crescendo, e resolvendo seus problemas, e encontrando mais sobre Deus. E isso me motiva, isso me dá força para vencer qualquer obstáculo, para acreditar, vai acontecer. Sabe, ou eu morro, ou Deus me tira daqui, ou essa igreja vai chegar lá. Nós vamos ter, cada um de nós aqui, e outros que ainda vão vir, nós vamos ter esses relacionamentos de discipulado, onde nós somos amigos de verdade uns dos outros. Enquanto o sonho não morrer, o preço a ser pago para isso acontecer é pequeno comparado. Eu estou super animado, eu estou gravando uma série de 40 vídeos, que nós como igreja vamos estudar, dissecando princípios de relacionamentos de discipulado. E nós vamos estudar, sabe, gravar esses vídeos é difícil, mas quando eu penso no sonho, quando eu imagino nossas vidas lá, eu encontro motivação para prosseguir, para imaginar vencendo os obstáculos que vão surgir à medida em que a gente chega lá. Sabe, eu já me imagino me tornando um missionário. Eu tenho esse sonho de se tornar um missionário. Isso é um sonho desde que eu carrego com 8 anos de idade. Tudo bem que eu não entendia o que significava ser missionário naquela época, isso é um fato. Eu pensava que ser missionário era somente viajar. Bom, como eu gostava de vir à igreja, eu pensei, eu posso unificar os dois. Eu posso viajar e eu posso ir aos cultos, ir na igreja, conhecer meus amiguinhos. Então foi uma junção muito bacana a princípio. Mas hoje eu tenho uma visão diferente. Eu me imagino em uma função específica, eu sonho com isso, irmãos, de poder ir para a África. Eu tenho esse sonho muito forte em mim, eu fico me imaginando saindo daqui com alguns irmãos, ou até mesmo sozinho, podendo chegar na África, caminhando nos lugares desertos, com pessoas em bairros totalmente desamparados, e eu convidando então pessoas para irem até uma casa em que eu consigo alugar, e talvez dá para algumas delas coisas básicas que muitos de nós aqui temos, talvez como roupas, talvez como algumas sandálias, por muitos andarem descalços, talvez um pouco de comida que todos nós aqui temos.
eu sonho eu podendo ajudar essas pessoas com questões básicas. Mas algo que eu me vejo também é não só chamando essas pessoas para que de alguma certa forma eu as supra essas necessidades básicas, mas eu me imagino ministrando a palavra de Deus e pessoas sendo tocadas pelo poder da palavra, amém. Eu me imagino nessa situação, pessoas encontrando esperanças, pessoas que estão desamparadas, encontrando em Jesus aquilo que nós encontramos hoje. E sabe, eu não me importo com o preço que tenha que pagar. Naturalmente, eu larguei o meu trabalho recentemente para entrar no Projeto Mapa e ser treinado para ser um líder. E eu realmente estou muito feliz, independentemente do preço que vai ser pago. O meu sonho é descer para Ribeirão, acordar cedo, antes do sol nascer, fazer meu tempo com Deus, ler a minha Bíblia, orar, ir para o campus da USP, andar naquelas ruas, ver os estudantes passando pela calçada e eu parando essas pessoas e convidando elas para estudar a Bíblia e conhecer mais de Deus. E eu podendo sentar então com essas pessoas, ler a Bíblia com elas, permitir com que elas tenham esse contato com Deus e ver o sacrifício, o esforço, o empenho dessas pessoas em se aproximar de Deus e reconhecendo a morte de Cristo na cruz, vendo o quebrantamento dessas pessoas e podendo olhar para essa igreja de Ribeirão em breve, uma igreja forte, uma igreja convicta, uma igreja que vai dar ânimo e que vai desfrutar de uma comunhão e do privilégio que nós temos aqui, de ter a comunhão e o convívio uns com os outros. A mulher, aqui nessa passagem, seus filhos, eles também tinham um sonho. Eles queriam a liberdade dele. Eles queriam vivenciar algo diferente do que eles estavam vivendo. E eles foram e deram o pouco que eles tinham. E Deus agiu, como Ele sempre age, quando a gente dá um pouco, o pouco que a gente tem para Ele. Vários de vocês aqui estão estudando a Bíblia. Vocês estão calculando se é essa vida que vocês querem para vocês. Sabe, vale a pena você tomar a decisão de seguir a Deus. Você pode pensar, eu jamais vou conseguir viver, é alto demais o padrão, é impossível de ser alcançado. Não se engane por mentiras de Satanás. Deus quer só o que você tem. Ele quer tudo, mas é só o que você tem. E se você estiver disposto a dar o que você tem, então Deus vai pegar o que você tem, vai multiplicar isso e vai te dar a capacidade de se tornar um discípulo. Depois da viúva e seus filhos fazerem o pouco que eles podiam fazer, chegou a hora de Deus fazer o que eles não podiam fazer, o milagre. A gente faz o pouco que a gente tem e Deus faz o muito que a gente não pode, que a gente não tem. O azeite fluiu nessa história, o dinheiro veio, eles venderam azeite, conseguiram dinheiro, e o dinheiro não deu só para eles pagarem as dívidas deles, para os meninos se livrarem da escravidão. Sobrou dinheiro para eles continuarem vivendo com esse dinheiro. Quanto dinheiro sobrou? Eu fico me perguntando, será que foi para sustentar eles até o fim da vida? Será que era por alguns meses, até eles conseguirem outra ocupação? A gente não sabe. Mas na NVI o texto diz, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A mulher não só salva seus filhos aqui, mas ela ainda ganha a independência financeira deles. E eu me pergunto, será que Deus não tinha uma maneira mais rápida de fazer tudo isso acontecer? Será que Deus não podia fazer surgir umas moedinhas na porta delas? Deus poderia fazer o que Ele bem quisesse fazer. Mas a verdade é que Deus quer engajar o nosso coração à medida que Ele faz o milagre. O milagre é dEle. Eu não sei qual é a situação pela qual você passa, mas não é difícil para Deus solucionar o seu problema. A verdadeira pergunta é, nosso coração vai junto? A gente vai decidir ter fé? A gente vai acreditar que Deus está conosco? Que para Deus nada é impossível nesse mundo? Irmãos, você tem vivido a sua vida com fé? Você tem vivido a sua vida com fé? Sem fé, ninguém vai agradar a Deus. O seu estilo de vida exige fé. Ou você está tentando arrumar a sua vida,
de tal forma que tudo fique nas caixinhas, tudo fique confortável, que você tenha controle razoavelmente sobre tudo. Você está esticando os seus limites para achar tempo para estar com as pessoas, com os cristãos, com os não cristãos, de forma que deixe sua vida desconfortável, porque isso exige fé. É isso que Deus quer de mim, de você. Ele não quer uma vida toda quadrada, toda certa. Ele quer que demos passos que sejam difíceis mesmo, que sejam além do que a gente imagina ser possível, porque aí Deus vai fazer um milagre. Se você não estiver esticando os seus limites, você não vai ver os milagres de Deus. Você não vai ver Deus agindo na sua vida. E alguns têm aceitado mediocridade em suas vidas, aceitado uma vida cômoda, mas Deus não age no meio de mediocridade. Sabe, para a gente concluir, na época dessa viúva aqui, quando um israelita se tornava escravo, ele recebia uma nota escrita de dívida, que era como se fosse uma nota promissória. Naquela nota existia o valor da dívida, de forma que quando alguém fosse resgatar aquele escravo, a pessoa precisava pagar o valor que estava escrito na nota da dívida, para que aquela pessoa pudesse obter sua liberdade. A escrita da dívida, de uma certa maneira, dizia o quanto valia a vida daquela pessoa que havia sido levada escrava. Em Colossenses 2, nos versículos 13 e 14, Paulo usa essa expressão, a escrita da dívida. E ele diz o seguinte: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Assim como os filhos dessa viúva estavam prestes a se tornar escravos, cada um de nós vivia na escravidão. Cada um de nós tinha uma nota promissória, dizendo o valor da nossa vida, porque éramos escravos, seguíamos os caminhos do príncipe desse mundo. Cada um de nós. E Jesus foi até a cruz, e individualmente, ele baixou a conta que nós tínhamos. Ele viu o valor que era devido e ele falou, pago. Ele olhou para você, e para você, e para você, e para cada um de nós, e ele pagou o que era devido. De forma que nós, hoje que somos cristãos, batizados pelo sangue de Jesus, nós não devemos mais nada. A única coisa que nós devemos é o amor aos outros. Eu quero chamar cada um de nós a ter a fé que essa mulher e seus filhos tiveram, a decidir confiar de novo em Deus. Deus já nos livrou das dívidas. A gente não está fazendo isso para ser aceitos por Deus. Ele já nos perdoou, Ele já nos aceitou. Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe das nossas falhas, dos nossos pecados. Já fomos aceitos. Isso daqui não tem a ver com tentar ser algo para que Deus nos aceite. Isso daqui tem a ver com viver uma vida em gratidão a Deus. Com viver uma vida focalizada no que Jesus fez na cruz por nós. E viver uma vida agora lutando para que a dívida de outras pessoas também seja perdoada. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo Miqueias, obrigado pelo Daniel, obrigado por a sua palavra compartilhar e falar conosco. Eu oro que o Senhor toque o coração de cada um de nós, Pai. Ajude-nos a viver pela fé. Ajude-nos a considerar que não existe outra alternativa se vamos te agradar, Pai. Não existe uma vida radical como cristão e outra vida conservadora como cristão.
Ou todos nós vamos ser radicais, vamos ir à raiz do que significa seguir o seu filho, ou não vamos chegar até o Senhor. Ajude-nos a nos inspirar com essa viúva. E, Pai, nos ajude a lembrar que na cruz, nossa dívida foi paga. Muito obrigado, porque não somos mais escravos. Obrigado porque o Senhor, de fato, nos trouxe a plena liberdade. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.